o Salmo de número 37, nós vamos ler o verso 23 e o verso de número 24. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém? Eu vou ler o verso 23, e diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Uma tradução mais atualizada, talvez você tenha essa tradução, é bem provável, ela diz exatamente a mesma coisa, mas de uma forma muito clara, mais fácil de entender. E eu vou ler para você essa tradução acerca do Salmo 37, o verso 23, que diz assim: o Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Amém? Eu vou ler nessa nova tradução, diferente da minha. O Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Amém, amados? O ser humano, isso eu falo num contexto geral. O ser humano tem dentro de si uma informação que o destino das coisas da sua própria vida encontra-se nas suas mãos. O ser humano tem isso dentro dele, algo natural dentro de cada pessoa. E ele pensa, só basta planejar, só basta trabalhar, só basta me empenhar, estudar, só basta casar bem, ter filhos na hora certa, só basta fazer tudo certinho que as coisas vão funcionar. E não é bem assim quando nós lemos a palavra. Porque o Salmo está dizendo que Deus confirma nossos passos. O salmista está dizendo que Deus nos guia pelo caminho. É claro que trabalhar e ter comigo a certeza, ter comigo o desejo de trabalhar, de fazer certo, de ter filhos na hora certa, de casar com a pessoa certa, de trabalhar, de estudar, de me formar. É claro que tudo isso deve ter o seu valor e a sua devida importância. Mas nada disso, pode acreditar no que eu vou dizer para você, nada disso é mais importante que a direção de Deus. Porque nem todos que trabalham conseguem seus objetivos, nem todos que casam conseguem manter seus casamentos. É verdade ou não é? Mas a direção de Deus é algo infalível que nos faz crescer. E quando por qualquer motivo ou tropeçamos ou caímos, sabe o que diz esta palavra? Não ficaremos prostrados. Sabe por quê? Porque Ele nos levanta com a sua mão. Então, você precisa agregar, você precisa somar a todos esses valores que existem em você: trabalho, estudo, dedicação,
família, você precisa agregar tudo isso, filhos e etc., a direção de Deus para a sua vida. E se você agregar trabalho, família, casamento, esforço, empenho, estudo, dedicação, a direção de Deus, meu querido e minha querida, eu afirmo em nome de Jesus, a sua vida vai ser uma vida vitoriosa, a sua vida vai ser uma bênção. Então, precisamos, mais do que tudo, que Deus nos dirija, que Deus nos direcione. Amém, queridos? Então, para falarmos um pouco mais sobre o assunto, vamos falar com Deus. Desocupe as mãos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estamos reunidos na Tua presença. Louvamos o Teu nome e sabemos que o Senhor se faz presente entre nós, pois diz a palavra que o Senhor habita em meio aos louvores. Reunidos aqui queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Eu te peço, use a minha boca, Senhor, use os meus lábios, meu Deus, use a minha vida para falar com cada pessoa, para nos nortear nessa caminhada, para nos direcionar diante das dificuldades que enfrentamos, vivemos e passamos no nosso dia a dia, para que sejamos melhores como pais, maridos, esposas, esposos, para que sejamos melhores em todos os sentidos, pois nós queremos a direção do Senhor para a nossa vida. Tudo quanto se levanta contra nós para a compreensão da palavra, que caia por terra, meu Deus, todo e qualquer sentimento ou pensamento contrário, que seja agora neutralizado pela força e pelo poder do nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra, meu Deus, tão forte e poderosa, nos traga a paz, a direção, a cura e a resposta que precisamos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vamos aplaudir o bondoso Deus. Por favor, querido, querida, pode sentar um instante. Eu quero ler para você o livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 10, o versículo 23, que vai nos trazer uma informação muito importante, uma direção muito importante para o nosso assunto. Que diz assim, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Eu vou ler mais uma vez. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O profeta começa a entender e percebe que a melhor coisa que pode nos acontecer que Deus dirige os nossos passos. Uma tradução mais atual diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Porque a probabilidade das coisas não saírem como planejamos é muito grande, uma vez que limitamos os projetos da nossa vida, da nossa família, limitamos apenas as nossas vontades, apenas aquilo que temos decidido. A chance das coisas não fluírem é muito grande, diferente daquilo que faço por direção de Deus, diferente daquilo que faço por aprovação do Senhor. Quantos me entendem, digam amém. Então eu preciso entender
que mais do que a vontade de vencer é a direção do Senhor. Mais do que a vontade de dar certo, é ter a certeza que Deus está me guiando por esse caminho. É ter a certeza que Deus me direciona para que eu possa investir tudo quanto tenho, possuo, nessa direção. Mais do que todo esforço e empenho existente dentro de mim, de você, o importante é saber que eu estou fazendo aquilo que Deus deseja. E por que eu preciso entender isso? Por que eu preciso aceitar isso? Por alguns motivos bem simples. Bem simples. Eu vou te dar 3 motivos bem simples para você começar a abrir mão das suas ideias iniciais ou sujeitá-las à direção de Deus. Senhor, eu pretendo, eu desejo, eu gostaria, eu quero, mas eu tenho a aprovação do Senhor. Eu tenho tua direção para empenhar, para trabalhar, para me dedicar em cima disso aqui. Para que você comece a viver a sua vida nessa linha. E você vai sofrer menos, você vai chorar menos, as lutas não serão tão fortes, porque você, estando certo que anda naquilo que Deus te manda andar, você está forte e confiante, porque sabe que Deus te dará respostas. Quem compreende, diga amém. Então, eu preciso entender que eu preciso agregar trabalho, casa, família, filhos, à direção de Deus. E assim eu estarei certo, convicto que vai dar certo. Por quê? Primeiro motivo, e você deve parar, esperar, atentamente aguardar de Deus uma direção. Já falei sobre isso aqui em algumas oportunidades, mas eu quero falar mais uma vez para fortalecer isso em seu coração. Deus vê o que nós não vemos na frente. Diga comigo, Deus vê o que eu não vejo. E Ele não só vê de uma forma limitada. Deus, Ele vê lá na frente o que eu faço hoje, o que vai acontecer lá na frente. Coisas que nós não vemos, coisas que nós não sabemos. Então, se eu sirvo a um Deus que vê o que eu não vejo, é importante que eu o busque. É simples. É importante que eu diga, Senhor, posso ir? Quem me entende, diga amém. Senhor, para mim está tudo certo, mas eu não consigo ver o que o Senhor está vendo. Eu devo continuar, seguir é o caminho, Senhor. Eu quero muito isso. Só que a vontade de vencer, a vontade de chegar, a vontade de viver essa vitória é tão grande, que nós apostamos tudo e dizemos assim, vai na frente, Deus, e vamos embora. E às vezes Deus está dizendo, não é esse o caminho. Não é aí que você vai apostar suas fichas. Quem está compreendendo, diga amém. Não é por aí. E nós precisamos ser inteligentes. Precisamos abrir mão e dizer, Senhor, eu não vejo coisas que o Senhor vê. E os meus projetos estão aqui preparados para tal ação, para tal propósito, para tal coisa, e eu preciso que o Senhor me confirme, eu preciso que o Senhor me traga paz, eu preciso que o Senhor me ajude e me dê direção para ir em frente. E de posse dessa direção, meu querido,
você se torna um gigante diante dos desafios. De posse dessa direção, você se torna forte diante dos desafios, e o Senhor não só te dirige, como vai na tua frente para te dar vitória, para quebrar os impedimentos, arrancar os obstáculos e te fazer chegar aonde você sonha e deseja, com a vitória dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte a Jesus. A carta que Tiago escreveu, vamos até lá, por favor. O capítulo de número 4. A carta que Tiago escreveu. O capítulo 4, eu quero ler com você o verso de número 14. Quem achou diz amém. Está escrito assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá, amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que há de acontecer amanhã? Nós temos uma prévia? Nós temos um projeto? Mas nós não temos a certeza absoluta se o que esperamos para amanhã de fato há de acontecer. Quem tem esse controle sobre o amanhã? Quem tem esse domínio sobre o amanhã? Deus. Então eu preciso. Meu Deus, está tudo pronto aqui, ó. Mas eu quero a direção do Senhor. Por que eu preciso da direção? Porque Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Diga comigo, o meu Deus vê tudo. Diga mais forte, o meu Deus vê tudo. Ele vê tudo. Ele olha, ele vê absolutamente todas as coisas. Você lembra de uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 12, quando um homem diz assim: que farei? As minhas terras produziram com tanta abastança que eu não tenho onde guardar tanto mantimento. Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou armazenar tudo que posso e direi à minha alma: alma, come, bebe e folga, pois tem muito para muitos dias. Aí Jesus diz: louco, essa noite você vai morrer. Quer dizer, ele fez um plano, um projeto. Quantos me entendem, digam amém. Porém, mal sabia ele que não passaria daquela noite. Ele poderia ser muito mais proveitoso com aquilo que conseguiu se buscasse de Deus uma direção. Deus sabe das coisas que nós não sabemos. E Deus pode nos livrar de situações que nós não imaginávamos que iríamos entrar nela. Por isso eu preciso abrir mão um pouco de toda essa vontade de querer chegar, de querer ser e de querer vencer, para que Deus dirija a minha vida. E eu vou repetir, eu vou agregar a essa vontade de querer vencer, de querer chegar, a direção de Deus. Eu quero a tua direção sobre a minha vida, Senhor, porque o Senhor vê tudo, inclusive o que eu não vejo, e eu quero assim caminhar na direção do Senhor, vendo com os teus olhos, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Um segundo motivo importante para você compreender, aceitar, que é mais importante para você a direção de Deus.
Segundo motivo. O primeiro, Deus vê tudo. O segundo, Deus sabe tudo. Não há assunto que Deus não conheça. Não existe absolutamente nada que Deus não tenha ciência. O profeta Jeremias escreveu dizendo: porventura há alguma coisa maravilhosa demais para Deus? O que é uma surpresa para Deus? Qual é o assunto que Deus não tenha total ciência sobre ele? Então eu preciso ponderar que Deus sabe tudo. Que Deus conhece todas as coisas. E quando eu digo isso, é porque muitas vezes recebemos algumas direções ou informações do Senhor que a gente não consegue muito entender. E vai exigir de cada pessoa fé para crer naquilo que Deus está nos orientando. Por isso que é importante termos essa vida sujeita à direção de Deus, à vontade de Deus. Porque a certeza que nós vamos crescer, ela é gigantesca e ninguém poderá roubar isso da gente. Quem crê no que eu falo, diga amém. Amém. Veja comigo, por favor, o Salmo 37. Volte um pouquinho para o Salmo 37. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e procuramos a direção de Deus, podemos nos certificar que nós sairemos bem. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de tudo. Salmo 37, o verso 5. Quem achou diz amém. Está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Entregar o caminho a Deus significa dar a Ele o poder também, Diego, mas significa dar a Ele o controle da vida. Entrega o teu caminho. Entregar minha vida a Deus é deixar que Ele seja o dono dela. E se Ele é de fato o dono da minha vida, o dono do meu caminho, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, olha o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que diz o restante do trecho? Ou mais Ele fará, ou tudo Ele fará. Depende um pouco da tradução. Quer dizer, Ele tem poder para fazer por mim e por você as demais coisas. Ele tem poder, Ele sabe como resolver as coisas. Quantos me entendem, digam amém. Ele sabe como encaminhar seu casamento. Ele sabe como encaminhar a sua vida profissional. Ele sabe como encaminhar a sua vida espiritual, o seu ministério. Ele sabe como encaminhar a sua vida em todos os aspectos e sentidos. Então se desarme de você mesmo. Se esvazie de você mesmo em alguns momentos da sua vida e diga: Senhor, seja feita em mim a sua vontade. Se é para ir, eis-me aqui. Se é para ficar, eis-me aqui. Se é para agir, eu vou agir. Se é para aguardar, eu vou aguardar. Mas eu quero a tua direção sobre a minha vida. Quero a tua vontade prevalecendo sobre mim, porque eu posso descansar. O mais o Senhor vai fazer, porque tem todo poder para me dar vitória. Pode aplaudir o bondoso e maravilhoso Deus. E não se esqueça que Deus, sabendo de tudo, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então por que eu vou abrir mão dessa vontade? Abrir mão, abre aspas e fecha aspas. Porque vontade de crescer, vontade de ganhar, vontade de vencer, vontade de trabalhar, isso é muito positivo. E isso é importante para quem quer chegar lá. Amém, queridos? Mas eu não vou deixar que isso atropele a direção de Deus para a minha vida.
Eu não vou deixar que isso sobreponha a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque Deus vê o que eu não vejo. Porque Deus sabe melhor do que eu como resolver, como avançar, como vencer e como reverter a situação que eu estou enfrentando ou vivendo. Então eu vou me sujeitar a Ele, eu vou deixar Ele dirigir, eu vou deixar Ele guiar. Quantos estão recebendo esta palavra, digam amém. E o terceiro e último motivo. O primeiro, Deus. O primeiro, Deus. Deus vê tudo. O segundo, eu não entendi. Deus sabe de tudo. E o terceiro motivo, posso falar? Deus tem todo poder. Ele tem todo poder para te fazer vencer. Ele tem todo poder para te dar vitória. Ele tem todo poder para te fazer vencedor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala para a pessoa do teu lado assim, fala com fé. Diz para ela, Deus tem todo o poder. Então Ele nos fortalece. Preste atenção. Ele nos fortalece e Ele nos livra. Levante a mão direita assim para o alto e diga comigo assim, meu Deus tem todo o poder para me fortalecer, me livrar e me fazer vencer. Você recebe isso? Então, diante dessas coisas, o que resta para mim e o que resta para você? Meu Deus, seja feita, eu quero a tua direção. Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Ah, meu Deus, como eu quero que o Senhor guie os meus passos. Porque o que muito acontece, você sai estabanado para um lado, lá na frente o que acontece? Se arrebenta e vai questionar Deus, vai ficar frustrado, porque não deu certo, porque isso, porque não aquilo. Muitas vezes isso acontece, mas você buscou direção? Você fez o que devia ter feito debaixo de oração? Quem está me entendendo, diga amém. O que acontece? Eu vou voltar no início da mensagem. O ser humano tem dentro de si o sentimento que se fizer certinho, que se trabalhar, que se casar no momento certo com a pessoa certa, se tiver filhos com a mulher certa e os filhos na hora certa, se ele estudar, se ele tiver um pouco de capital, e se ele tiver isso ou se ele tiver aquilo, tudo vai fluir bem. E não é suficiente. Porque além de tudo isso ser extremamente positivo e importante, eu preciso da direção de Deus. Tem um monte de gente sábia, inteligente, sofrendo. Tem um monte de gente capacitada para coisas que você até desconhece e não conseguem crescer, não conseguem engrenar, não conseguem viver, não conseguem dar passos na vida e vivem agoniadas e sufocadas. Mais do que tudo isso, é a direção de Deus, é a vontade de Deus, é o caminhar de Deus para a nossa vida. E se é preciso abrir mão de algumas coisas na caminhada, eu abro mão. Se é preciso me arrepender de algumas coisas que estão erradas, eu me arrependerei. Mas Deus não vai deixar você sem direção, Deus não vai deixar você sem orientação. Se renda a esta palavra e ao Deus que fala conosco esta noite, porque Ele tem um caminho de vitória para você. Sabe o que Deus diz? Os pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem projetos de vitória com você. Deus tem planos de bênção com você e sua casa. Quem recebe esta palavra, diga amém. Deus tem todo o poder para te fortalecer, para te livrar. Eu quero ler para você um trecho da palavra, 2 trechos para a gente terminar. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10.
Primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, o capítulo de número 10. Acharam? O verso de número 13 diz assim: não sobreveio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com uma provação dará também livramento, dará também o escape, para que a possais suportar. O Deus que você serve não vai deixar que as lutas sejam maiores do que você. Deus não vai te encaminhar por um caminho que Ele vai te sucumbir, que Ele vai te vencer. Você não vai naufragar, você não vai afundar, mas você precisa da direção de Deus para a sua vida. E se você estiver na direção de Deus, as lutas virão contra você. Como virão? Pastor, na direção de Deus teremos problema, e como teremos? Pastor, na direção de Deus vai ser difícil? Vai ser difícil, muitas vezes sim, lutas, problemas e adversidades, mas Ele não vai deixar que essa luta seja maior que as nossas forças. Ele não vai deixar que essas lutas nos envergonhem. Ele não vai deixar que fiquemos prostrados, caídos, porque Ele com sua mão nos levanta, e Ele nos dará escape, nos dará livramento, Ele nos abrirá portas, Ele fará as coisas fluírem. Quem compreende esta palavra, diga amém. Por isso eu preciso mais de Deus do que de tudo que eu posso imaginar. Eu preciso mais da direção de Deus do que ver aquilo dar certo, do que ver aquilo outro acontecendo. Porque com Deus na direção, nós vamos ter escape, livramento, vitórias, portas abertas, força para suportar, e firme e forte seguiremos com Deus nos sustentando, nos segurando, para lá na frente o seu nome na nossa vida ser glorificado. Amém, queridos? O outro trecho que eu quero que você leia comigo, Filipenses. Nós vamos ler ele mais uma vez. Se não me engano, domingo passado passei por ele. Esses dias fizemos menção desse trecho. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Quem achou diz amém. Está escrito assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Paulo está nos ensinando. É isso que Paulo faz com que percebamos. Se Deus dirige a nossa vida, se Deus nos guia, se Deus está na frente, não importa as situações, nós passaremos por ela, nós suportaremos elas, porque Deus nos fortalece. Então eu vou resumir tudo dizendo para você: entregue a direção da sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo, e tem todo o poder para te fortalecer e para te dar muitos livramentos. Fiquem todos de pé, por favor.